Quais serão os melhores alimentos para a gente tomar num café da manhã bastante anabólico? Então te convido para se inscrever, aproveita e clica no gostei. Você já sabe que anabolismo é o fenômeno de pegar uma molécula menor e transformar numa molécula maior para a retenção de energia. E se isso acontece na massa muscular, você tem um processo de hipertrofia. E se isso acontece na gordura corporal, você tem um processo de lipogênese. Gênese é geração, lipo é gordura. Então, isso quer dizer que o processo anabólico por si só não quer dizer que é uma coisa boa, né? Depende da célula que ele está aumentando. E fazendo uma revisão rápida aqui, né? O catabólico é o quê? É o contrário. Eu vou tirar a energia de uma célula e ela vai virar menor. E essa diferença eu vou utilizar. Se isso é na massa muscular, é perda de massa muscular. Se isso é na gordura corporal, isso é um efeito de lipólise, né? Lise vem de quebra e lipo vem de gordura, como você já acaba de aprender. Então, quando a gente vai falar de um café da manhã anabólico, eu poderia falar aqui de um saco de pão de queijo e uma coca de 600, né, que vai te dar uma barriga bem grande em longo prazo, além de deteriorar a sua saúde. Agora, quando a gente está falando aqui desse anabolismo, com certeza a gente está pensando num anabolismo de hipertrofia. Então, até agora foi educativo para você aprender termos, o que é muito legal, mas agora é educativo para você ter resultado, que é o que você clicou o vídeo. Primeiro ponto, pessoal, existem várias maneiras de você conseguir os mesmos nutrientes com vários tipos de alimento. E isso é muito importante você entender, porque eu dou consultoria há muito tempo. Certo? Consultoria de dieta e de treinamento. E as pessoas acreditam, às vezes, que vir como uma tábula rasa de desejos, tábula rasa de John Locke, isso não vai dar para explicar agora, deixa para depois. Mas basicamente eles vêm em branco e falam assim, o que você passar eu vou seguir, dane-se, qualquer coisa, qualquer treino, pode passar... Aí você fala, calma, legal que você está com essa predisposição, mas você pode escolher coisas, porque eu posso, de repente, fazer um pack deck ou um crucifixo na máquina que para o seu objetivo não vai mudar nada. Entende? Então você tem o poder de escolher uma coisa que seja mais prazerosa para você. Lógico, né, a pessoa não tem conhecimento, então ela não sabe disso. Cabe a gente poder falar, e eu sempre falo. Vamos voltar aqui para a alimentação. Para você ter um café da manhã legal, uma primeira refeição do dia legal, o que é importante? Pela privação de horas que você teve durante a noite, provavelmente uma alimentação de digestão um pouco mais tranquila é melhor. Então você ter ali carboidratos de médio índice glicêmico é muito bom. Pode ter até um pouquinho de alto índice glicêmico, beleza. Você ter ali proteínas de valor biológico relevante, de valor biológico alto, é ótimo. Você ter pouca gordura, mas pode ter gordura, beleza, muito bom. Tendo esse esqueleto, agora sim você vai pensar nos alimentos que você gosta para fornecer isso. Então, primeiramente, alimentos saudáveis. E eu não preciso falar quais são os alimentos saudáveis. Mais ou menos falando, qualquer um sabe. E se não sabe, então te deixo aqui duas dicas. Se Deus fez, provavelmente é bom. Se o homem fez, provavelmente é ruim. Provavelmente, eu não disse certamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Fruta. Aí você fala, beleza, fruta é bom. Né? Bala de goma, sabor de fruta, não é bom. Você entendeu? Suco de caixinha que tem... Né? Não, você fala, não é bom, não é bom. Porque aí você vai olhar lá, tem açúcar e tal. Mas lógico, você pode dizer assim, Leandro, e o leite UHT? Não, o leite UHT é bom, mas foi o homem que, né, de certa forma... manufaturou aquilo. É verdade, mas como eu disse, é provavelmente e não certamente. Então, na dúvida, se você tem dúvida se algo é saudável ou não, é porque provavelmente não é. E essa era a minha segunda dica, né? Então, a primeira é você olhar para quem fez e a segunda é se você tem dúvida. Se você tem dúvida é porque provavelmente não é bom, mas continue estudando porque, né, você pode estar enganado. Entendendo isso, o que você vai pensar então de proteína para o café da manhã? Você vai pensar em proteínas de valor biológico alto. Frango, carne, peixe. Putz, assistir vídeo de marombeiro, olha, é um bando de retardado. Quem vai comer
Carne moída no café. Não, mas tem gente que come, né? Eu mesmo gosto, mas tudo bem, eu respeito. Tem gente que o paladar não vai frango, carne, peixe. Ainda que você possa fazer outras apresentações, né? Peixe pode ser atum, frango pode ser desfiado, né? Enfim, mas tudo bem, tudo bem. Mas eu só quero te mostrar que isso você pode consumir. Você pode consumir ovos. Ah, Leandrão, uns 2 ovinhos pela manhã, né? Pô, aí já desce melhor. Beleza. Você pode consumir queijo. Queijo é ótimo. Você pode consumir leite. Ótimo. Você pode consumir iogurte, que é um dos melhores alimentos, né? Então aqui a gente tem algumas boas fontes de proteína, né? Se você é vegetariano, você pode pensar em consumir outras coisas, né? Ou vegano, na verdade, né? Quinoa, você pode consumir a própria soja, de várias apresentações, o tofu, tudo bem. Quando você vai pensar em gorduras boas, você pode consumir ali uma quantidade legal de gordura. Então você pode usar, por exemplo, uma pasta de amendoim da Growth Suplementos, que tem um sabor maravilhoso. Você pode pensar em consumir a própria gema do ovo. Esse negócio de descartar gema, galera, não precisa descartar gema, né? Debita essa gordura de outro lado da sua dieta e não descarta a gema. É melhor, né? Digo por mim, eu não gosto de desperdícios. Então a gema do ovo é uma boa. Você pode consumir fruta, como abacate, que é uma boa fonte de gordura. Se você for pensar de origem vegetal ainda, o próprio amendoim, ao invés da pasta, quero comer um pouco de amendoim, um pouco de castanha, um pouco de nozes, beleza. Então você tem várias fontes de gordura boa. Quando você vai olhar para os carboidratos, a gente tem vários aqui. Basicamente falando, todas as frutas. Mas todas? Tem fruta pra caramba no mundo. Pois eu estou te garantindo, meu colega. Todas as frutas são boas. Pode escolher qualquer uma. Mas o melão, em 100 gramas, tem 30 calorias. E a banana tem 100 calorias em 100 gramas. Então, se você está fazendo uma dieta para redução de gordura, você vai optar pelo melãozinho. Porque você vai poder comer mais pela mesma caloria. Isso pode ser um bom negócio quando você tem um apetite mais alto. Ou quando você tem uma demanda diminuída. Se você está em bulking, numa dieta de ganho de peso, você pode consumir banana. Porque a banana tem mais calorias. Isso quer dizer que a banana não pode ser consumida numa dieta de perda de peso? Lógico que pode. Mas, se isso não comprometer a sua fome. Então, todas as frutas são boas. Leandro, e fora a fruta? Posso comer pão? Porque pão dá barriga. Não. O pão não dá barriga, né? É um contexto que dá barriga e cortar o pão, né, é cortar carboidrato. Se você está com barriga comendo banana e cortasse a banana, você também perderia a barriga, ou seja, é o excesso, não é exatamente o alimento. Então sim, você pode consumir pão, mas o pão só pode ser aquele pão ruim, né, o pão integral. Eu acho bom, eu discordo de você. O pão integral ele é bom, agora o pão normal, o pão branco, né, assim chamado, também pode ser consumido. Porque a diferença é um pouquinho de fibra, um pouquinho de índice glicêmico, que até nesse horário o índice glicêmico não é muito relevante. Só que aqui eu te deixo uma sugestão. Você quer deixar um pouquinho mais rico? Você quer transformar, entre aspas, um pão branco num pão integral? Você adiciona a fibra para o processo digestivo ficar mais lento, aí ele fica rico em fibras e o índice glicêmico abaixa. Como é que eu faço isso? Você pode usar psyllium. Você coloca ali junto 5, 10 graminhas do seu café da manhã, você pode consumir com leite, com iogurte, ou se você é igual eu, joga na água, manda para dentro e acabou, logo depois do café da manhã, ou logo antes, tanto faz. Só não coloca na água e deixa muito tempo porque ele vai inchar, tá? Então coloca e já toma logo para ele inchar dentro da sua barriga. Ótimo, você fez esse enriquecimento e tá na boa, pode consumir o pão branco tranquilamente. Posso consumir tapioca? Posso. Posso consumir aveia? Pode. Aveia, inclusive, já tem fibra. Então não vai misturar aveia com psyllium, que você pode ter ali um excesso de gases, até mesmo diarreia, cólica, né? Você não pode exagerar de fibras numa refeição. Então você tem todas essas opções. Aos amiguinhos nordestinos, por que não cuscuz? Ótimo também para o café da manhã. Granola, que você pode misturar com iogurte, né? A granola, Leandro, é melhor pegar uma sem açúcar? Ah, é melhor, é sempre melhor. Se você for consumir muito pouquinho, poxa, eu vou consumir ali 20 gramas de granola, uma colher de sopa. Se for com açúcar nesse horário, você está bem de sensibilidade à insulina? Tô. Esse pouquinho de açúcar não é relevante, principalmente na primeira refeição do dia, que você está ali com a glicemia mais baixa. Mas, se você puder optar pelo sem açúcar, melhor. Então aqui a gente tem vários elementos para construir um bom café da manhã. E você não precisa escolher uma proteína, um carboidrato, não. Você pode fazer um contexto aqui, um complexo. Um contexto é ótimo, um complexo. Por exemplo, vou consumir 2 ovos, né,
uma fatia de pão branco, 5 gramas de psyllium, um copinho de iogurte com 20 gramas de granola, que dessa vez eu vou colocar açúcar, esse iogurte é desnatado, e eu vou consumir uma porçãozinha de saladinha de frutas. Né? Quanto? 100, 200 gramas. Pô, ficou com pouca proteína porque eu sou grande. Então eu vou colocar um scoop de whey nesse iogurtezinho, consumir com a granola. Ou então eu vou consumir uma fatia de queijo a mais, para você não achar que eu sou um vendido que quer te dar suplemento. E você tem um ótimo café da manhã, extremamente anabólico, certo? Vamos falar agora de outra refeição, a refeição antes de dormir, que é a que eu vou deixar aqui de indicação desse vídeo, como você deve fazer a última refeição do seu dia, principalmente se você treina pela manhã, é muito importante você aplicar alguns conceitos. Então, dê uma olhadinha.